Olá, galera, mais uma vez com vocês aqui, Professor Visão. Hoje nós vamos falar sobre sobrecarga. Tive um probleminha essa semana, não deu para me gravar, mas estamos aqui de volta. Hoje nós vamos falar um pouquinho de sobrecarga, talvez esse vídeo é um pouquinho mais longo, acho que uns 10 minutos, mas vamos lá. E o que é uma sobrecarga, né? A sobrecarga pode ser entendida como um meio, correto? Um meio na qual as pessoas conseguem levantar, né? Ou seja, as pessoas que não estão adaptadas, né, para aquele nível de esforço. Elas não estão preparadas para aquele nível de esforço. Então, para isso, elas têm que treinar. Então, quando elas realizam um tipo de exercício que não está acostumada, e elas colocam uma carga que, digamos assim, seja uma novidade para o corpo, tá? Por exemplo, tudo que seja eficiente, né, que seja diferente do seu habitual, não necessariamente precisa colocar carga para carregar. Então, aumentar a velocidade, né, que é o grau de dificuldade dos exercícios, correr na rampa, portanto, tudo aquilo que pode provocar estresse fisiológico. Então, toda vez que você quer aumentar uma sobrecarga, você não precisa enfiar uma carga maior. Ah, tem 20 quilos, eu vou colocar 30, vou colocar 40, correto? Eu posso simplesmente mudar algumas coisas no exercício, colocar um exercício de maior grau de dificuldade, eu aumento a velocidade ou diminuo a velocidade, depende do que vocês estão fazendo, né? E aí você já aumenta, já tem uma sensação no corpo de sobrecarga, ok? Então, o princípio da sobrecarga é eficaz. Então, entendemos assim. Por exemplo, se você coloca uma carga para uma realização de um determinado exercício, ela tem que ter, né, tem que ter uma ação muscular onde seja acima da sua capacidade normal, tá? Mas que seja, de certa forma, realizável. Não vai colocar alguma coisa que seja totalmente desconfortável, ou seja, a pessoa não consegue realizar, correto? Quando as pessoas ficam treinando com uma determinada carga, tá? O corpo logo se acostuma a essa carga. Então, não consegue mais dar estímulos necessários para o seu aumento da sua performance. Então, o princípio da sobrecarga efetiva, tá? Como vocês estão vendo aí, compreende a necessidade, tá? de que a sobrecarga deve ultrapassar uma determinada intensidade para que haja um aumento no desempenho. Então, a sobrecarga, ela pode ser entendida, ela é entendida de várias formas, não somente, como eu falei no primeiro slide, não somente como colocação de anilhas, correto? Carga de treino, então, por exemplo, a carga de treino. Aí nós vemos, uma foto até bacana essa daqui, que a minha tá pondo a língua para fora. Então, a carga de treino, podemos compreender como qualquer tipo de esforço que pode alterar o nosso processo fisiológico, tá? E morfológico. Fisiológico, aquelas alterações orgânicas, e morfológico, aquelas alterações plásticas, correto? Como falam hoje, o thickness, né? Que é uma hipertrofia, seja ela qual for. Então, fisiológicos, tá? Quando essa carga consegue alterar de forma significativamente, tá? Os batimentos cardíacos, aumentando a produção de lactato, aumentando o gasto ou aumento do consumo do VO2 máximo, etc. E do morfológico, quando a alteração está na musculatura, como eu disse, né? Ou seja, aumento do tônus muscular, hipertrofia. E isso são as alterações que pode acontecer na carga de treino, ok? Então, a carga de treino é todo estresse que o sistema, né, de exercício corporais pode gerar no organismo. Então, se não houver um estresse metabólico no organismo, dificilmente vai haver mudanças morfológicas. Não adianta. Então, aquele pessoal que vai para a academia, fica fazendo aquelas carguinhas, zona de conforto, fica lá 300 anos, não vai mudar nada. Bom, claro que precisa ver, hoje em dia a gente precisa analisar assim, qual que é o objetivo do aluno. Ele quer mudar alguma coisa ou ele quer só ir lá, ouvir a musiquinha da academia, bater papo? Então, tem que saber. Então, quando o aluno quer saber só isso daí, socialização, bater papo, então, deixa o cara quieto. Então, dentro da sobrecarga, voltando lá, se não houver um estresse metabólico, né, no organismo, dificilmente vai haver uma mudança morfológica dos indivíduos. Ou seja, os praticantes de exercícios têm que treinar pelo menos 4 vezes na semana ou todos os dias, de acordo com a sua disponibilidade de horário, correto?
E aí os exercícios é que geram as cargas de treino, correto? Eles determinam esse processo. Então vai muito do aluno, vai muito dos objetivos do aluno, o que ele quer. Então isso é importante, saber o que o aluno quer. Então o que é a carga externa de treino? Então representa o volume de qualidade, volume, qualidade e potência dos exercícios realizados pelo aluno durante o treinamento, ou seja, se ele for atleta, competição, correto? É necessário criar objetivos, para esses volumes. Aí a gente chama de láticos e aláticos, porque tem exercícios que promovem muita produção de ácido lático, outros não, são aláticos, são aqueles exercícios com mais cargas e menos repetições, duração pequena. Se fosse uma corrida, por exemplo, 100 metros, 200 metros, não tem uma produção excessiva de lactato. Então, eles são aláticos. Para cima de 400, por exemplo, que já ultrapassa 40 segundos, varia de cada atleta, no caso, aí são atletas, já tem a produção de lactato, ou seja. Então, a porcentagem na força, tá? Então, por exemplo, então, dentro desse processo, você cria índices, ou objetivos, de qualidade para esses volumes de treinos, que são láticos e aláticos, as porcentagens da força, quilometragem, número de repetições, horas de treino e qualidade de treino. Isso é importante. E aí nós temos a carga externa e carga interna, aliás. Efeito e reação do organismo causado pela essa carga externa. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais na frente. A lógica nessa carga interna seria quando você controla no laboratório. Aí você tem um controle melhor do que é uma carga interna. Tá? Então, dentro dessa carga externa e carga interna, você tem um volume geral, no caso da carga externa, volume geral e volume específico. Correto? Então, a carga externa é tudo que vem de fora para dentro. E a carga interna é aquele que você recebe. Existe uma tabela sobre isso, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E mais para frente eu vou gravar um vídeo aqui sobre tabela subjetiva de esforço, para vocês saberem o que é isso. Tá? Vou colocar a tabela para vocês terem uma noção do que é isso. Aí nós temos aí uma sequência de carga externa, depois vou mostrar a carga interna. Galera, eu tô meio rouco hoje, que eu falei pra caramba ontem. Então, vou tomar um pouquinho de água, que a boca tá seca. Então, dentro da carga externa, que é tudo aquilo que está em volta do praticante, tá certo? Ou atleta. Então, como, por exemplo, as ações que são realizadas durante o treino e também nas competições. Então, tudo que ele recebe. Então, na competição, o que ele tem de carga externa? A tensão psicológica, ele tem uma pressão de torcida, se for o caso, depende do esporte. Ele tem a pressão, a que ele recebe de pressão de técnicos, de patrocinadores, que ele tem que fazer um resultado, tem que ganhar aquele jogo. Então, isso é muito variável. Então, tudo isso que envolve, que ele recebe de fora, é uma carga externa. Por exemplo, que eu coloquei aqui, densidade de treino, que é aquele volume curto, grande intensidade de treino por tempo curto, porcentagem, tá? Métodos, meios de treino, tempo de duração, tudo isso aqui, é uma carga externa que ele recebe, correto? E a carga interna ficou até coberta aqui no slide. Então, é aquilo que vem, a parte interna, como eu falei aquela hora lá. Então, é a resposta do organismo, tá, imposta por aquelas cargas que ele recebeu, correto? Então, a produção de lactato, frequência cardíaca, tudo que o corpo dele sente em função do que ele recebeu. Dores musculares, tá? O estresse do organismo. Toda vez que você recebe uma carga de treino, alguma coisa externa, o organismo vai ter o estresse. Então, sempre vai ter estresse. O efeito do treinamento, correto? E como eu falei aqui, o PSE, vou fazer uma aula sobre o que é isso aqui, que é interessante vocês conhecerem. Ok? Vamos lá. E aí, como que vocês calculam a carga interna, tá, de treino? Isso aí é a tabela subjetiva de esforço de Foster, de 2001. E então você calcula por sessão de treinamento. Tá? Então você vai fazer pela sessão de treinamento. Quanto tempo você vai treinar? 40 minutos, 30 minutos, 50 minutos. E aquele treino, tá, você vai ter uma percepção
sobre aquele treino. Então, você recebe uma carga externa daquele treino e você vai ter um tempo para responder como sua parte interna reagiu para aquele treinamento, correto? Então, vocês têm aqui o 0 é o repouso e o 10 é o máximo. Quando é um número muito fácil, aqui está a numeração e assim vai. Então, quando o aluno termina o treinamento, bom, aí aqui o tempo pós, para você fazer essa pergunta, é muito variável. Quando você trabalha em academia, você não vai esperar o cara 30 minutos, que seria a intenção, 30 minutos, ele ficar sentado lá para poder responder a tabela para vocês. Então, a gente faz aí 5 minutos, tá? Ou pede para ele responder quando ele vai embora, mas tem que ter um período, mas a gente sempre pede para responder logo na sequência, porque normalmente a academia o cara tá treinando e já vai tomar banho e já rapa fora. Quer dizer, quando as academias estavam abertas, né? Bom, então você faz da seguinte forma. Então aqui, ó. Então você tem uma tabela de treino, correto? Uma duração de treino, 50 minutos. Aí, por exemplo, você utilizou o método aeróbico. Então você pegou aí 71% da frequência de reserva dele. Bom, o que é a frequência de reserva? É a frequência máxima vezes a frequência basal, correto? E a frequência basal é aquela que a frequência máxima é aquela que você pega quando você está em situação de exercício, esforço máximo, tá? E a frequência basal é aquela que você, por exemplo, quando você pega quando você acorda. Isso deveria fazer essa medida durante 3 dias, correto? E aí você pega a média, aí você fala, bom, minha frequência basal é essa no período de 3 dias, a média é essa, a minha frequência máxima depois do exercício é essa. Você faz uma menos que a outra para ela dar essa frequência de reserva. Bom, então vamos calcular lá o PSE, o nível de esforço, o treinamento da carga interna. Então, por exemplo, o cara teve um treinamento aqui de 50 minutos, tá aqui em cima. E aí, a carga interna dele, ele teve a percepção que foi 5. Correto? Deixa eu ver se eu volto aqui. Então, ele falou que foi 5, tá vendo? Ó, pesado. Correto? Aí você pega o 5, então multiplica o 5 pelos 50 segundo minuto da aula. Então, ele teve 250, ele teve uma percepção de esforço desse treino de 250 UA. Unidades arbitrárias. O que é isso? Aqui é uma tabela que foi feita por convenção, só para dizer que para ter uma unidade de marcação. Ok? Então ele fez 50. Deu 250, melhor. No outro dia, ele vem treinar, e aí ele deu um treino, vamos dizer que foi 50 segundos de novo. Mas aí a hora que ele fez na tabela, tá? Na tabela ele falou assim, pô, esse treino de hoje foi 3. Tá? Então, na percepção dele, foi número 3, moderado. E aí, você vai lá, veja os 50. Então, 50 vezes 3, deu 150, 15. Então, o treino de terça-feira, por exemplo, na percepção dele, foi mais fraco que o treino de segunda-feira, que foi 250. Mas pode ver um detalhe, o tempo aqui de treino é muito variável. Ele pode ter um treino aqui, ó, de 30 minutos. Aí, na tabela dele, na tabela de percepção de esforço dele, ele falou assim, caraca, o treino de hoje foi pesado. 7, muito pesado. 7. Então, ele treinou 30 minutos. Certo? Opa. Ele treinou 30 minutos. E aí, 30 minutos vezes 7 dá 21. Tá? Então, 210. Então, já foi mais forte que o treino de terça-feira, que ele treinou 50 minutos e deu 3. E aí você pode fazer uma soma da semana, de quanto que ele treinou, e de quanto que ele foi o esforço. Depois você faz uma tabelinha, depois você faz para a semana seguinte, e você vai controlando o treinamento dele. Então você fala, esse tipo de treinamento, ele sentiu moderado. Nesse tipo de treinamento, ele sentiu muito forte. Nesse tipo de treinamento, ele sentiu leve. Então, é assim que você calcula a carga de treino. E na hora de elaborar o treino, fica muito mais fácil para quem elabora treino, para fazer esse processo. Então, quando você trabalha assim, ó, eu coloquei um exercício aeróbico. Você pode fazer no trabalho de musculação. Mesma coisa. Fez a musculação, quanto tempo ele demorou? 50 minutos. O exercício foi o quê? Foi pesado? Ele fala assim, caramba, foi muito pesado. Tá? Mas eu senti 8. Ele demorou quanto? 50 minutos. Então, 8 vezes 5, 40. Então, deu 400
unidade arbitrária. Então, na segunda-feira, o treino dele foi muito forte. Segunda-feira, que é o dia de peito, todo mundo fala, né? Deu 400. Aí, na terça-feira, ele faz um treino, ele sente mais fraco. Então, ele fala assim, pô, foi pesado. Então, ele fala, foi 6. Deu 50 segundos, 50 minutos. Aí ele fala 6 vezes 5 dá 300. Deu 300 unidades arbitrárias. Então, você vai controlando a intensidade de treinamento pelo aluno, que ele sente a carga externa e o que ele sente dessa carga no fator interno. Ok? Esse é o recadinho de hoje, galera. Se vocês quiserem fazer pergunta, fique à vontade. Pode fazer a pergunta aqui embaixo no Fisiologia do Treinamento ou manda aqui no mestrado Lucon, que é o e-mail. E até a próxima aula, galera. Beleza? Um abraço, obrigado. Outra coisa. Compartilhe esse vídeo, faça inscrição, dê um like. Vamos aumentar o número de pessoas no canal, beleza?